Pedro Scooby e Paulo André entram em discussão após Luciano contar DR com Sisters. Olha só essa treta. A gente falou rapidamente ontem, né, sobre essa DR do Luciano com as meninas. E isso aí desencadeou nessa outra subtreta aqui. Não é treta, né? É uma DR mesmo, né? Pós-DR com as meninas. O clima amigável no quarto do líder do BBB 22 se transformou em uma discussão entre Pedro Scooby e Paulo André. A dupla se exaltou ao opinar sobre a situação envolvendo Luciano Estevam e Natália Deodato e Gessilane Alves. Após Luciano contar aos brothers que Natália e Jessi foram grossas durante a conversa na jacuzzi, Pedro disse que o tom não foi grosso como Luciano estava narrando e Lucas Bissoli e Rodrigo Mussi concordaram, né? Ou seja, o Scooby, o Lucas e o Rodrigo, né, falaram pro Luciano meio que não era pra tanto, sabe? Meio que não era pra tanto aquela questão lá que tinha acontecido na jacuzzi ontem. Mas bora lá. Ó, Douglas então disparou. Peraí, tentando ser imparcial. Se ele falou de um jeito, vocês esperavam o Scooby falar que não foi desse jeito e vocês estavam do lado. Então vocês não perceberam, disse o Douglas. Rodrigo tentou mudar de assunto ao argumentar que os camarotes estão em vantagem por entrarem num programa com o público fora da casa, quando Pedro e Douglas riram ao lembrar de Luciano ter se chateado com a fala de Jessi, chamando-o de arrogante, e Douglas discordou. Ó, vocês acham que entendem de Big Brother, mas vocês falam umas paradas. Ó, tudo que vocês falam acontece o contrário, disparou Pedro, visivelmente irritado. Vocês falam com uma certeza muito bizarra, completou o Douglas. De verdade, gente, o Rodrigo principalmente, o Rodrigo e o Luciano, né? Tanto o Rodrigo quanto o Luciano, eles têm umas certezas absolutas que realmente irrita, entendeu? O Luciano tem umas lições de moral, eu percebo que o Luciano tem muita lição de moral, entendeu? Aquela pessoa sempre muito, tipo, eu estudei, eu tenho propriedade pra falar, você não sabe sobre isso, eu sei, eu falo, então o que eu falo é verdade absoluta, você fica aí na sua. O que eu tô falando é uma verdade, ponto. É desse jeito que tem que ser. Então o Luciano, ele é meio fechado nesse sentido. Já o Rodrigo, ele já é mais pra questão do jogo, né? Pra questão do jogo também ele fica falando, especulando e tal, isso fica cansativo. Aí será que vai acontecer isso? Aí será que lá na décima, lá na frente, será que lá na 10ª semana talvez vai ter um paredão falso? Será que não sei o que? Será que a Xuxa vai descer da nave aqui e vai abduzir todo mundo e levar para o quarto branco e vai ter um botão vermelho que quem apertar vai ganhar uma imunidade? Ou vai chegar e vai entrar a Manu Gavassi e, tipo assim, uma loucura, entendeu? O Rodrigo, ele é cansativo nesse sentido e o pessoal, cara, pelo amor de Deus, hoje vai ter festa com a Loki. Cara, eu quero lá só, entendeu? Beber um pouquinho e ficar conversando. Cala a boca, entendeu? Então, o Luciano é cansativo nas lições de moral e o Rodrigo, eu acho que ele é cansativo nas teorias, certo? Ó, Luciano não gostou e disparou. São uns hipócritas. Qual pipoca não entrou querendo ser famoso? Rodrigo então tentou orientar o rapaz, afirmando que nem todos ficam famosos. 90% não ficam famosos, disse o Rodrigo. Ainda na mesma discussão, Paulo também se incomodou com o posicionamento de Douglas e Pedro em relação à vontade de Luciano em ser famoso. Quando Douglas e Pedro riram, o atleta acreditou que havia sido dos sentimentos do colega e acabou tomando as suas dores. O Paulo não gostou, achou debochado da parte deles, né? Douglas tentou explicar que a risada foi sobre as teorias que Luciano e Rodrigo fizeram e Pedro disparou. Aí você entendeu uma coisa errada e comprou uma briga e tá dando exemplo errado. Quem comprou uma briga? Questionou Paulo. Pedro continuou falando que Luciano... Aí aqui que já começaram a se exaltar, né? Pedro continuou falando que o Luciano não entendeu o que o Paulo disse e que mesmo assim o brother queria chamar atenção. A discussão foi interrompida com a produção informando para que todos se dirigissem à sala. Paulo ainda tentou conversar com Pedro, mas o surfista não quis. Quer saber? Não vou comentar mais nada, disse o Pedro Scooby. Toda uma discussão, gente, assim, aleatóriazaça, desnecessária, por conta aqui das teorias e das viagens aqui que o Luciano entra na cabeça dele e tal, né? Luciano e o Rodrigo, né?